da Barganha, meus irmãos. Glória a Deus. Feira da Barganha, em Sorocaba. Entreguei os panfletos até lá em cima da Aparecida. E agora vamos tocar a trombeta aqui. Quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida, As pessoas passam botando a mão nos ouvidos, tampando a cara, né? Esse homem que passou aí, ó. Ali empurrando a bicicleta. Só Jesus, né? Muitos não aceitaram o panfleto, né? Entreguei panfleto pra eles. Não aceitaram. Aí eu disse, Jesus está voltando, se arrependa. Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu riste, amigo, quando ouviste falar de Jesus? Mas somente Jesus pode dar salvação pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Acabou minha internet, varões. Achei que tinha internet. Só pro WhatsApp. Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tens manchada tua alma e não podes contemplar
final. O que adianta a riqueza e a muita fama, se aos olhos de Deus está jogado na lama, espiritualmente não enxerga luz? O que adianta a alta posição do homem, se o pecado dia a dia o consome, fazendo ficar distante de Jesus? De que adianta ter tudo que o mundo oferece, se tudo aqui mesmo um dia perece e ainda no inferno pode lançar? Procure enquanto é tempo aceitar a paz. Se morrer perdido não terá jamais oportunidade para se salvar. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai antes que se decida aceitá-lo e sempre o obedecer. A Bíblia afirma que há dois caminhos eternos, um leva ao céu, outro ao inferno, onde o bicho nunca vai morrer. Será que depois de ouvir esse duro recado, continuará essa vida de pecado? A salvação não vai te interessar. Desculpe-me, não tenho nada com o seu viver. Estou cumprindo ordens, esse é o meu dever. A pura verdade a todos falar. Desculpe-me, não tenho nada com o seu viver. Estou cumprindo ordens, esse é o meu dever. A pura verdade a todos falar. Aproveite a vida, pois o final é a morte. Glória a Deus. Bom dia a todos. A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui nesse dia para anunciar a palavra de Deus, para que tu venha ter a oportunidade de salvação e de vida eterna. Jesus, no livro de Marcos, no capítulo 16, no versículo 15 em diante, Jesus diz: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. E a condenação é que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque não querem vir para a luz, para que as suas más obras não sejam reprovadas. Apocalipse, capítulo 22, e no verso 6. Apocalipse 22, 6. E disse-me estas palavras: são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Bem-aventurados são aqueles que guardam a palavra de Deus
Você será um bem-aventurado se você guardar a palavra. Se você obedecer a palavra de Deus. Se você guardar os mandamentos do Senhor. Por isso, Jesus diz, eis que cedo vem. Brevemente Jesus Cristo voltará nas nuvens do céu para buscar o seu povo, os seus escolhidos. A Bíblia diz que a porta é estreita, o caminho é apertado, vai entrar no céu. Por isso, hoje, moradores de Sorocaba, vocês estão tendo a oportunidade de abrir os ouvidos, abrir os olhos para a verdade. Sair da religião, porque a religião é uma causa de grande lucro. A religião é uma causa de grande lucro, ganhar dinheiro. Mas Jesus não quer saber do seu dinheiro. Jesus diz, Mateus 11:28, vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, todos vós que estáis oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o descanso para a vossa alma. Glória a Deus. Livro de Mateus, capítulo 24, Mateus capítulo 13, e no verso 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. Chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo, explica-nos a parábola do joio e do campo. E ele respondendo disse-lhe, o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lança alusão na fornalha de fogo ardente. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça a palavra de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça nesta manhã a voz de Deus. Jesus, ele deu uma ordem: ide por todo mundo e pregar o Evangelho. E nesta manhã você está tendo a oportunidade de ouvir o Evangelho, não somente dentro das quatro paredes, porque a maioria só quer pregar dentro de quatro paredes. Mas Jesus, ele deu uma ordem: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, obedecer a palavra de Deus, se desviar do mal, abandonar o caminho, terá oportunidade de salvação e de vida eterna. Então você aí que não aceitou Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador, nesta manhã é a oportunidade de você abandonar o pecado, a iniquidade,
para que você não venha a ser lançado no lago de fogo e enxofre, a qual é a segunda morte. Jesus tem dado uma ordem, e nós estamos aqui para obedecer o mandamento do Senhor Jesus, para pregoar o Evangelho. Vocês quer ouçam, quer deixem de ouvir, saberão que esteve no meio de vós um servo de Deus, que veio aqui para pregar a verdade. Vocês não vão ter desculpa no dia do juízo, que não ouviram, que não sabiam, porque a palavra de Deus nos diz que no dia do juízo final, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. A Bíblia diz que naquele dia haverá uma grande separação, assim como o pastor aparta as ovelhas dos bodes, assim será na consumação deste mundo. O trigo vai ser separado do joio no dia da colheita final. Por isso, e muitos estão escandalizando o Evangelho, pregando, usando o nome de Deus, usando a palavra para ganhar dinheiro, são mercenários da fé. Mas o dia deles está contado. O dia dos falsos profetas está contado. Cada um vai ter que prestar conta daquilo que fez, por intermédio do seu corpo. Por isso, é necessário que o homem venha buscar o Senhor enquanto tem oportunidade. Isaías 55:6, a palavra do Senhor nos diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. No versículo 7 de Isaías 55, a palavra do Senhor nos diz: deixe o ímpio os seus maus caminhos, seus pensamentos, e o homem maligno os seus pecados, e se converta ao Senhor, e se compadecerá de vós. Vejamos, é necessário o homem abandonar o pecado, abandonar os seus maus caminhos, para que o Senhor possa ouvir a sua oração, o seu clamor. É necessário o homem abandonar a idolatria do futebol, abandonar a idolatria das imagens de escultura, abandonar a idolatria dos cantores e aceitar ao Senhor e Salvador Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador. Glória a Deus. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem e os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem pecado. E lança alusão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dente. Hoje o povo só quer curtir. O povo quer festa, quer bebida, quer cachaça, quer maconha, quer prostituição, quer funk. Hoje o povo quer curtir a vida. Vai virar o dia em que vocês vão ter que prestar conta diante de Deus. Um dia a curtição vai acabar. Um dia a farra vai acabar. Quando você comparecer diante do tribunal de Cristo. Hoje Jesus está como teu advogado, para tentar livrar você do pecado da morte, para tentar livrar você do inferno, da condenação eterna. Vai virar o dia em que ele vai vir como juiz, para julgar a humanidade, para dar a cada um segundo as suas obras. Por isso que é necessário
e você venha ouvir a palavra e entrar pelo caminho da verdade. Porque tem muitos enganadores espalhados pelo mundo, enganando o povo, pregando o evangelho da prosperidade, o evangelho que não traz salvação, o evangelho que não traz libertação. Pessoas continuam 20, 30, 40 anos dentro das quatro paredes, mas não é liberto, porque não conheceu a verdade para ser liberto. João 8,32, a palavra do Senhor nos diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Até quando vocês vão continuar cocheando em dois pensamentos, achando que somente Deus é amor, achando que Deus só quer o seu coração? Até quando essa geração vai entender que o caminho para o céu é o caminho da porta estreita, é o caminho apertado, e que no céu não entra pecado? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus por Cristo Jesus é a vida eterna, o qual muitos estão rejeitando. A salvação da alma, a vida eterna, que é de graça, hein? A salvação da tua alma não precisa pagar 10% do seu salário. Quem está cobrando 10% do seu salário são mercenários da fé, são falsos profetas. A palavra do Senhor nos diz, no livro de Mateus, capítulo 10, e no versículo 8: de graça recebeste, de graça dai. Ide, curai os enfermos, expulsai os demônios, ressuscitai os mortos. De graça vocês receberam, de graça dai. Foi assim que Jesus instruiu os seus discípulos para pregoar o evangelho de graça. Mas os pastores querem 10% do seu salário, querem 20% do seu salário, querem 30% do seu salário. Mas Jesus nunca cobrou um centavo. O apóstolo Paulo nunca cobrou, Pedro, João nunca cobraram para pregar o evangelho. Mas os mercenários da fé estão cobrando 10% do seu salário. Por isso a palavra do Senhor nos diz, no livro do profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. O povo está sendo destruído, o povo está caminhando para o inferno por falta de conhecimento da palavra de Deus. Porque vocês rejeitaram o conhecimento da verdade, Deus o rejeitará no último dia. No último dia, Deus vai te rejeitar. Por isso, não rejeite o conhecimento da verdade, porque quando você conhece a verdade, você é liberto. A tua vida é transformada. O homem cachaceiro, quando ele conhece a verdade, ele é liberto da cachaça. O maconheiro, quando ele conhece a verdade, ele é liberto da maconha, liberto do crack, da cocaína, liberto da facção, ele é liberto da prostituição, do adultério, da fornicação. Quando o homem conhece a verdade. Mas enquanto ele não conhece a verdade, ele continua na mão do diabo, continua fazendo os desejos do diabo. Enquanto o homem não conhecer a verdade, ele continua na cachaça, ele continua na maconha, no crack, na cocaína, na prostituição, ele continua nos bailes funk, na facção. Mas quando ele conhece a verdade, ele é liberto, ele é transformado. João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade para você? É o Silas Malafaia? Quem é a verdade? É o Bolsonaro? É o Lula? Quem é a verdade para você?
verdade. Jesus Cristo. E Ele vai te libertar hoje. Se você não ser rebelde, hein? Porque os rebeldes, a Bíblia diz que são lançados no lago de fogo. Vão queimar como palha. Os rebeldes vão queimar no fogo. Aqueles que blasfemam contra a palavra de Deus vão ser queimados como joio no fogo. Por isso que é necessário que você venha dar ouvido à palavra de Deus. Deixar a rebeldia, deixar o pecado, deixar a prostituição e se converter ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você tem o livre-arbítrio de escolha. Se você quer ser um maconheiro, continua fumando maconha. Se você quer ser um cachaceiro, continua bebendo cachaça. Mas o dia de prestação de contas está próximo, aonde todos hão de comparecer ante o tribunal de Cristo, para serem julgados, cada um segundo as suas obras. Aí não vai adiantar dizer, mas Senhor, eu nunca ouvi. Ah, Senhor, eu não sabia. Porque a Bíblia diz que quando esse evangelho foi pregado em todo mundo, virá o fim sobre essa terra. Então ninguém vai ficar sem o conhecimento da verdade. Todos vão conhecer que Jesus Cristo é o Senhor. A Bíblia diz que vai haver uma separação. O joio e o trigo. Os maus e os bons. Vai haver uma grande separação. Todos hão de comparecer ante o tribunal de Cristo. Hoje, se você matar um, você vai comparecer diante do juiz para ser julgado. Aí você vai ser preso. Vai pegar 30 anos de cadeia. Mas tu vai sair de lá. Vai pegar 20 anos de cadeia, vai sair da cadeia. Mas no tribunal de Cristo, no juízo final, não tem mais saída, hein? É condenação eterna. É lago de fogo e enxofre. Por isso que é necessário o homem se converter dos seus maus caminhos, seus pecados, enquanto está tendo oportunidade. Porque no livro de Hebreus, no capítulo 9 e no versículo 27, ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo depois da morte o juízo de Deus. Depois da morte não tem purgatório, hein, católico? Depois da morte não tem reencarnação, viu, espírita? Depois da morte vai seguir o juízo. Não vai para o purgatório, vai purgar os pecados. Que maravilha, hein? A Bíblia diz que depois da morte vai seguir o juízo de Deus. O homem vai ter que prestar conta diante de Deus, o Criador. Não tem purgatório, não tem missa de sétimo dia. Por isso que o homem continua na cachaça, continua no cigarro, na maconha, porque acha que vai morrer, vai para o purgatório e vai ser purgado dos pecados. Está enganado, hein? O padre está te enganando, hein? Por isso que é necessário examinar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Jesus, ele deu um mandamento. Não foi o padre, não foi o pastor. Jesus disse, João 5,39, examinai as Escrituras, examinai a palavra de Deus, porque julgai ter nela a vida eterna. É aqui que você vai encontrar a salvação na tua alma. É na palavra de Deus. É através da Bíblia Sagrada que nós encontremos a salvação da nossa alma. Deus abençoe, varão. É através da palavra de Deus. Não é através da congregação que você congrega. É através da palavra. Jesus
Jesus disse, examine a palavra, examine, leia a Bíblia. Tira um momento para examinar a palavra. Tente achar onde que existe reencarnação, missa de sétimo dia. Aonde que está escrito? A Bíblia diz que depois da morte vai seguir o juízo. A oportunidade Deus está dando para o homem enquanto há o fôlego de vida. Depois da morte vai seguir o juízo. Enquanto há o fôlego de vida, há oportunidade. Há tempo. Nós estamos no tempo da graça. E a porta da graça está aberta. Mas vai chegar o dia que a porta da graça vai fechar. O Espírito Santo de Deus vai ser tirado da terra. E não haverá mais salvação para esta humanidade. A oportunidade é enquanto o Espírito Santo está entre nós. Porque depois não tem mais chance. Quando a igreja for arrebatada da terra, não é a igreja católica, não é a igreja evangélica. A igreja são pessoas que formam o corpo de Cristo. Isso é igreja. Mas as pessoas levam como o templo de tijolo que é a igreja, o templo de pedra. Jesus não vai vir buscar tijolo. Jesus não vai vir buscar placa de templo religioso. Jesus não vai vir buscar um povo idólatra. Jesus vai vir buscar um povo santo e separado deste mundo de trevas. Um povo santo, um povo que buscou o conhecimento da verdade. Jesus vai vir buscar um povo que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Esse é o povo que Jesus vai vir buscar, um povo sem pecado. Porque Jesus veio para nos libertar do pecado e da morte. Jesus veio para nos libertar da condenação eterna. A Bíblia diz que no céu não entra pecado. Não pense que vai morrer, os parentes vão pagar uma missa de sétimo dia, o padre vai rezar a missa, e você vai sair do purgatório, vai ser lavado, vai ser remido. Não! Depois da morte vai seguir o juízo. Jesus está voltando. Moradores de Sorocaba, se o povo tivesse o ânimo, a disposição, como bem para vir na feira, comprar, vender, se o povo tivesse essa disposição para buscar o reino do céu, que maravilha, Deus abençoe. Mas o povo quer zombar, o povo quer criticar, o povo quer comprar, vender, comer. A Bíblia diz que assim como foi nos dias de Noé, assim como foi nos dias de Noé, assim será na volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mateus 24:36. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam sem casamento, e eles não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será na volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O povo está comendo, bebendo, se prostituindo, fumando maconha, cheirando pó, fumando cigarro, bebendo cachaça, bebendo cerveja, se prostituindo, e a palavra de Deus está sendo pregada. Estamos avisando que Jesus está voltando, e o povo continua como a geração de Noé. A geração de Noé zombava de Noé, porque não chovia sobre a face da terra. Nos dias de Noé não havia chuva. O orvalho da noite que regava as plantas do jardim. Aí o povo se escandalizava.
está fazendo um barco. Não chove sobre a terra. Vai fazer um barco para colocar onde? Em pleno deserto. Vai colocar o barco aonde? Mas Noé sabia quem tinha falado com ele, hein? Noé, ele deu ouvido à palavra de Deus, à voz de Deus. Noé era um homem temente a Deus, obediente à sua palavra. Quando Deus falou com Noé, faz uma arca, porque eu vou destruir o homem que eu criei. Já imaginou? Você já imaginou o Criador, que nos deu o fôlego de vida, dizer: eu vou te destruir, eu vou destruir essa geração, porque não querem saber de Deus. Faz a arca, Noé, eu vou destruir esse povo rebelde, esse povo de coração duro, esse povo prostituto, esse povo beberão de cachaça, vou destruir. E Noé continuou fazendo a arca, dia após dia. E o povo comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento, homem com homem, mulher com mulher, continuavam casando e dando-se em casamento, bebendo, se prostituindo, e eles não deram ouvido. E os anos foram passando. Passou um ano. Cadê a chuva, Noé? Nada de chuva. Passou 10 anos, 20 anos, 30 anos, e os anos foram passando. E o povo continuou na bebida, no pecado, continuaram na prostituição, não deram ouvido até o dia em que Deus fechou a porta da arca. Quando Deus fechou a porta da arca, Deus começou a mandar chuva. As vertentes da terra foram abertas. E aonde não havia chuva, não havia água, começou a brotar água na terra. Chuva do céu. E o povo tentou correr para a arca, pedindo socorro. Noé, abre a porta, Noé. Mas a Bíblia diz que a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. E a porta que Deus fecha, ninguém pode abrir. O próprio Deus fechou a porta da arca, para que o homem não pudesse abrir. E Deus mandou dilúvio. E começou a chover. E a água começou a subir, bater na bunda. E as pessoas começaram a subir nas árvores, nos telhados das casas, e foram indo. E a água foi subindo, até o momento em que todos foram destruídos pelas águas do dilúvio. No dia do juízo final não vai ter mais socorro, me dá mais oportunidade. A Bíblia diz que os prédios vão cair, vai vir um grande terremoto, e tudo vai ser abalado. Os aviões vão cair do céu, os carros vão começar a bater, e não vai ter mais. Me perdoa, me dá mais oportunidade, porque Deus está te dando a oportunidade hoje. Deus está dando oportunidade para essa geração. A geração de Noé. Noé pregou para toda aquela geração. E Deus sabia quem já ia ser salvo. Deus sabia quem ia entrar na arca, quem ia obedecer. Somente 8 pessoas foram salvas das águas do dilúvio. Somente 8. E nós vemos no livro de Mateus, capítulo 24, que a Bíblia diz que assim como foi nos dias de Noé, assim vai ser a volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos dias de Noé o povo comia, bebia, que nem hoje. Come, bebe, se prostitui, fuma maconha, fuma cigarro, bebe cachaça.
não estão preocupados. Quem sabe está dizendo, é mais um doido aí. É mais um doido. Mas o doido aqui sabe para onde vai, hein? Você que se acha sábio, se você não se converteu, você vai abrir os olhos no inferno, hein? Cuidado, para que ninguém vos engane. Deixa a prostituição, deixa a macumba, deixa a feitiçaria, deixa a idolatria das imagens de escultura, deixa a idolatria dos jogadores de futebol, seus ídolos que não servem para nada, e aceite ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o único que pode salvar a tua alma. Hoje, você vai para o estádio de futebol gritar Corinthians, vai Flamengo, vai São Paulo, mas no dia do juízo, não vai haver socorro. Você vai gritar, Jesus, me dá mais uma chance, vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Você que gosta do Corinthians, você que gosta do Flamengo, do São Paulo, do Palmeiras, se converta hoje. Você evangélico, que ainda não é liberto, abandona a idolatria do futebol. Pastores dizendo que são homens de Deus, na idolatria do time de futebol, abandona essa maldita idolatria e aceita Jesus como teu Salvador, enquanto há o fôlego de vida. Depois que você tiver vestido o paletó de madeira, não haverá mais oportunidade. E vai abrir os olhos do colo do capeta, hein? Já imaginou? Orei e abrir os olhos do colo do diabo. Aí vai começar a gritar, como homem rico. A Bíblia diz, livro de Lucas, no capítulo 16. Lucas, no capítulo 16, a Bíblia vai falar de um homem rico e de um homem pobre, um pobre mendigo. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regaladamente e esplendidamente. E havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu. Presta atenção nesse versículo da palavra de Deus. Olha o que aconteceu com o rico e com o pobre mendigo depois da morte. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro e molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste
os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá para cá, passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhes disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos a palavra de Deus, a Bíblia falando acerca de um homem rico e de um homem pobre mendigo. Um homem que aparentemente tinha tudo aqui na terra. Tinha carro bom, tinha casas, tinha dinheiro, não lhe faltava nada, comia, bebia, fazia festas e mais festas, se prostituía, tinha tudo, era um homem feliz. Que ao contrário do pobre mendigo, sofria, cheio de ferida pelo corpo, os cachorros vinham lamber as feridas, passava fome, necessidade, comia as migalhas que caíam da mesa de rico. E a Bíblia diz que um dia morreu o homem rico, morreu o homem que tinha tudo, e também morreu o pobre mendigo. O homem que tinha tudo morreu e foi sepultado. E o pobre mendigo, que aparentemente não tinha nada, era um homem pobre, necessitado, morreu. E a Bíblia diz que os anjos, olha a diferença, o rico morreu e foi sepultado, morreu o pobre mendigo, e os anjos do Senhor vieram buscar. Olha só que maravilha, hein? A diferença de morrer com Jesus e morrer sem Jesus. Morrer com Jesus e morrer com o diabo. Tem uma grande diferença. Uma grande diferença entre morrer com Jesus. Os anjos de Deus vêm buscar. Agora aquele que morrer sem Jesus, ele vai ser sepultado. E ali aquele homem rico, ele abriu os olhos. Veja bem, ele foi lançado no inferno, consciente. Ele abriu os olhos e ele olhou para o alto e viu aquele homem pobre, mendigo, maltrapilho, nos braços de Abraão. Aleluia. Sendo consolado, olha só. Aquele homem que sofreu aqui na terra, nos braços de Abraão, sendo consolado. Agora aquele homem que tinha tudo aqui, cachaça, cerveja, maconha, cigarro, se prostituía, tinha carro, tinha mansões, tinha dinheiro, após a morte, ele abriu os olhos no inferno. Após a morte, ele abriu os olhos no inferno. E a Bíblia diz que ele estava em tormento, tormento eterno. Ele olhou para o alto e disse: Pai Abraão, aleluia,
Manda Lázaro descer aqui. Pai Abraão, por favor, manda Lázaro descer aqui e molhar a ponta do dedo na água e refrescar minha língua, porque eu estou sendo atormentado por essa chama. Olha a diferença. Enquanto aquele que sofreu aqui na terra estava nos braços de Abraão sendo consolado, bebendo da água da vida, o outro, que tinha tudo aqui na terra, estava no inferno, sendo atormentado pelas chamas de fogo. A Bíblia diz que ali haverá pranto e ranger de dentes. A Bíblia diz que o bicho nunca morre. O bicho nunca morre. E o fogo nunca se apaga. É para toda a eternidade. Por isso que Jesus, quando ele veio a esta terra, ele falou mais do inferno do que do céu. Você já examinou a palavra de Deus? Jesus pregou muito mais do inferno do que do céu. Porque Jesus sabia que o inferno é lugar de tormento. O inferno é lugar de tormento, terror eterno. E Jesus não quer que você vá para lá. Jesus quer que você vá para o céu. Mas a palavra do Senhor nos diz que não é por força e não é por violência. Hoje você pode ouvir e não dar crédito à palavra de Deus. Hoje pode entrar por um ouvido e sair por outro. Mas vai vir o dia de prestação de contas. Hoje você pode dizer: irmão, eu sou muito jovem. Irmão, eu quero curtir a vida, hein? Essa vida que você está curtindo, jovem, eu já curti, hein? Essa vida de maconheiro, eu já fui, hein? Já fui maconheiro, hein? Mas Deus, irmão. Também sou não. Tá bom, pode entrar, irmão? Não, vai. Vai, Glória a Jesus. Essa vida que você, quem sabe, hoje fuma cigarro, eu já fumei. Durante 15 anos da minha vida. Essa vida que você bebe cerveja, bebe cachaça, eu já vivi, já passei. A vida de fumar maconha, já passei. Mas Jesus me libertou. Na hora que o maconheiro está fumando maconha, ele sai. Estou nas nuvens, estou no céu, estou no ar. Ai, que maravilha, hein? Não é bom, hein, maconheiro? Não é bom fumar maconha? Você que cheira pó, não é bom? É bom encher o pó de farinha, hein? Não é bom beber cerveja? É maravilha, hein? É bom beber cachaça? É bom. Eu bebia e eu não achava ruim. Eu fumava e não achava ruim, achava bom. Se eu te disser que é ruim, é mentira minha. E a Bíblia diz que os mentirosos não entrarão no reino do céu. Quando eu fumava maconha, eu fumava porque eu gostava. Quando eu fumava cigarro, eu fumava porque eu gostava. Quando eu bebia cachaça, cerveja e outras bebidas demais, eu bebia porque eu gostava. Mas um dia, Jesus Cristo me libertou dessa maldita bebida, dessa maldita maconha. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado vai te levar para o inferno. O salário do pecado vai te levar à condenação eterna. O pecado é bom, hein? É bom pecar, é bom. Ela tem um sabor de mel, hein, o pecado. Tem um sabor de mel, é doce. Doce como mel, hein? Se o pecado fosse ruim, as pessoas não iam se prostituir. Não iam beber, não iam fumar,
Mas o pecado é bom, ele atrai as pessoas. E é assim que o diabo faz. O diabo oferece algo que você acha bom, mas o plano dele no final é destruir a tua alma, lançar a tua alma no inferno. Vejamos por esta palavra: o rico bebia, fumava, se prostituía. Era bom, mas um dia ele abriu os olhos do inferno. Um dia, quando ele morreu, ele abriu os olhos do inferno. E aí? Depois da morte vai ter purgatório, hein? Vai ter reencarnação? A Bíblia diz em Hebreus 9:27: ao homem está ordenado morrer uma única vez. Depois da morte, o que é que vem? Depois da morte vai vir o acerto de contas com Deus, o juízo de Deus. O prazer do pecado vai te levar à condenação, hein? Muitos têm prazer no pecado. Tem prazer em ir no final de semana para as baladas, para o funk, se prostituir. Mas o prazer do pecado vai te levar à condenação eterna. O pecado vai te levar para o inferno. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A morte eterna. Não pense que depois da morte acabou, não. Ah, depois da morte, irmão, acaba. Não tem mais nada. Vai para a sepultura, tchau. Depois da morte é que vai começar. Ou no céu ou no inferno. Depois da morte, se você morrer sem Jesus, aí você vai lembrar dessas palavras que estão sendo pregadas aqui para você hoje. O rico, ele teve a oportunidade de abandonar o pecado. Ele teve a oportunidade de aceitar a Jesus. Mas ele disse: não, eu quero curtir, eu quero beber, eu quero fumar, eu quero me prostituir, eu quero ir pro funk. É bom. Eu quero ir pro estádio de futebol, adorar meus ídolos, é bom. Mas quando ele morreu, ele abriu os olhos do inferno. E o Zeca Pagodinho diz: ai, quando eu morrer, eu vou lá no inferno vai ter mulher bonita. Olha só o que o Zeca Pagodinho falou: vai ter mulher bonita, vai ter cerveja gelada. Será mesmo? Será que no inferno vai ter mulher bonita e cerveja gelada? Então aceita ele. Pra subir pra lá, ó. Aí as pessoas vão na onda do Zeca Pagodinho em vez de ir na palavra, em vez de obedecer a palavra. O Zeca Pagodinho vai cantando: deixa a vida me levar, a vida leva eu. E assim vocês estão fazendo. Deus sou eu, homem, está dentro de mim, que é embrião, mulher não é embrião. Daí Deus tirou o chifre de mim, o meu embrião, e a bola preta do saco, direito é o mistura, é o homem, o esquerdo é a fêmea, vamos dizer que dois. Daí Deus tirou do meu chifre, fez a mulher para gerar o vínculo do embrião. Então Deus disse que o homem será Deus. Abrir seus olhos? É nós que faz isso aqui. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus existe, meu. Com certeza. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E as pessoas continuam indo na onda do Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar. Vida leva eu. É melhor você começar
começar a examinar a palavra de Deus, hein? A ler a Bíblia Sagrada. Aí o Zeca Pagodinho está dizendo que no inferno vai ter cerveja gelada, mulher bonita, será mesmo? A Bíblia diz, o Zeca Pagodinho falou, mas a Bíblia diz outra coisa. Ó, o Zeca Pagodinho diz que no inferno vai ter mulher bonita e cerveja gelada. Mas a Bíblia diz assim, ó. Vai ter? Aí, olha o que a Bíblia diz. E no Hades ergueu os olhos estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aqui já está desmentindo o que o Zeca Pagodinho falou, hein? É só quem não lê a Bíblia que continua sendo enganado pelos seus ídolos da música, pelos seus ídolos do futebol, ídolos do funk. A Bíblia diz que no inferno há pranto e ranger de dentes. Não tem cerveja gelada não, meu amigo. Não tem mulher bonita não. Porque a alma será transformada em bicho. A Bíblia diz que o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. A mulherada hoje quer ir para o salão de beleza. Quer ir para o salão de beleza, ficar bonita, pinta cabelo, faz unha, faz botox, faz um monte de coisa para ficar bonita aqui. Mas quando você cair no inferno, se você não se converter, você vai ser desconfigurado. Quando você ir para o caixão, acabou. Acabou a boniteza. Deus te fez perfeita. Por que é que você está mudando a perfeição de Deus, o natural de Deus? Estão adulterando. E a Bíblia diz que o adultério é pecado. E as mulheradas querem ficar bonitas com os machos. Querem botar shortinho curto para mostrar a bunda para os homens. Mas Deus diz, 1 Pedro capítulo 2, versículo 15: Sede santo, porque eu, o Senhor teu Deus, sou santo, em toda a vossa maneira de andar. Mas hoje que nós vemos as mulheres mostrando a bunda, os homens mostrando o corpo, indo para a academia, um bando de franga, dizendo que é macho, a vozinha de mulher. Vai na academia, aqueles homens bombados, vai ver a voz do cara, uma vozinha de franga. Só Jesus. Como meu pai dizia, não se faz mais homem como antigamente, hein? Os homens vão para o salão de beleza tirar a sobrancelha, vão depilar as pernas. Esta geração é a geração do arrebatamento. E a geração que não suporta a verdade. É necessário o homem abandonar o pecado. Quer ficar bonita? Não precisa fazer botox. Não precisa botar silicone. Deus te fez perfeito. Deus te fez perfeito. Mas os homens e as mulheres estão mudando o natural de Deus. Estão dizendo que Deus errou. Será que Deus errou na sua criação? É uma geração que não consegue ler a palavra de Deus. Glória a Deus. 1 Coríntios, no capítulo 3, e no versículo 16. Você mulher, você
Você é homem que anda mudando o corpo aí, ó. Você que anda se pintando, se maquiando, fazendo tudo aquilo que não agrada a Deus. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos templos de habitação do Espírito Santo de Deus. Se alguém destruir o templo de Deus, que sois vós, Deus o destruirá. Mas como assim? Como que eu destruo o templo? Bebendo cachaça, fumando maconha, fumando cigarro, se prostituindo, você está destruindo o templo de Deus. Está destruindo o templo de Deus. Deus vai destruir você no último dia. Por isso que é necessário que o ser humano venha ouvir a palavra de Deus. Você não vai ouvir dentro das quatro paredes a verdade. Você não vai ouvir o padre pregar a verdade. Você não vai ouvir o pastor pregar a verdade. Porque eles querem igreja cheia, o templo lá cheio. Eles não querem saber de pregar contra o pecado. Eles não querem saber de pregar contra o adultério. Porque tem pastores do terceiro, quarto casamento. São pastores adúlteros. Eles não vão pregar a verdade. Porque eles querem casa cheia. Eles querem teu dízimo, as tuas ofertas. Mas eu não estou preocupado com o teu dinheiro. Eu estou preocupado em pregar a verdade, para que vocês venham ter a oportunidade de salvação e de vida eterna. João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não sabeis vós que sois o templo de Deus? Se alguém destruir o templo de Deus, que sois vós, Deus o destruirá no último dia. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O teu corpo não é para prostituição. O teu corpo é templo e morada do Espírito Santo. E nós vemos hoje o pecado e a iniquidade vem se multiplicado. Os homens não conseguem mais dominar a mulher. As mulheres estão dominando os homens. Porque o homem não é mais baixo. Ele não olha para a mulher e diz assim: essa roupa não é roupa de mulher casada. Essa roupa são vestes de prostituta. É o que a Bíblia diz. Vestes de prostituta. E estão se vestindo, se ataviando como prostituta. E a palavra de Deus diz: fugir da prostituição. Seu corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Estão andando pelado pela rua, porque perderam o respeito, perderam a vergonha. Por isso tem se multiplicado o caso de estupro.
Porque as mulheres andam peladas pelas ruas. A mãe, ai, minha filha foi estrupada. Por quê? Porque a senhora não pegou e não botou uma roupa na sua filha, hein? A Bíblia diz para você ensinar os seus filhos o caminho que deve andar. E qual é o caminho? O caminho da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é o caminho para que você possa entrar no céu. A palavra do Senhor nos diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não ereis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Bom é que você venha dar ouvido à palavra de Deus, para que vocês não venham abrir os olhos do inferno. A Bíblia diz que os efeminados não vão herdar o reino do céu. É a Bíblia que diz. Já fui levado para a delegacia, hein? O efeminado me levou para a delegacia. Uma lésbica e um efeminado. Chamaram a polícia. Aí eu fui lá na delegacia, hein? Mas olha só, não precisou abrir a palavra, hein? Não precisou abrir a palavra. Saí de lá e eles ficaram lá. Vamos processar. Primeiramente tem que processar Deus. Foi Deus quem escreveu, através dos seus profetas. Se a Bíblia diz que os efeminados não vão herdar o reino dos céus, não é eu que estou dizendo, é a palavra, é a Bíblia. E hoje, o pecado tem se multiplicado, mulher com mulher, homem com homem. Dá uma vergonha. Homem com homem. Já imaginou dois machos agarados? Dois barbudos agarrados de mão para lá e para cá, se beijando na boca? Por isso que a Bíblia diz: a iniquidade, por se multiplicar a iniquidade e o pecado, o amor de muitos ia se esfriar. Uma vez eu preguei para um gay. Eu fui lá cortar o cabelo lá no cabeleireiro dele lá. Aí eu comecei a pregar para ele. Falei para ele: quando Deus, você nasceu lá no ventre da mãe, você nasceu mulher ou homem? E aí? Quando você nasceu no ventre da sua mãe, quando a tua mãe fez a ultrassom lá, apareceu lá, é menino, é homem, é macho. Por que é que agora você quer virar mulher? Por que é que agora você quer virar fêmea? Deus não faz acepção de pessoas, mas é necessário que você ouça a verdade. Aí preguei para ele. Aí ele falou assim: irmão, mas eu não consigo. O meu desejo é ser mulher. Aí eu preguei para ele: no princípio Deus criou o homem, Deus criou os animais, um casal de cada espécie de animais. E quando Deus olhou para a terra, viu que o homem estava só. Adão estava só na terra, no jardim. E Deus disse: não é bom que o homem fique só. Não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma mulher.
uma ajudadora, uma companheira, para andar lado a lado com o homem. E assim Deus adormeceu Adão e fez a mulher. Se Deus quisesse, apoiasse o pecado, a prostituição, Deus ia fazer outro macho. Mandar Adão e Adão, Adão e Adão. Dois Adão, dois machos. Mas Deus disse não, vou fazer uma mulher. Não é bom que o homem esteja só. Para que multiplique, para que procrie sobre a terra. Homem com homem não multiplica. Mulher com mulher não multiplica. Deus criou a mulher e Deus criou o homem. Deus criou o macho e Deus criou fêmea. Mas o homem quer ser fêmea. As mulheres querem ser macho. Se não se converter, não se arrepender, irão para o tormento eterno. Porque Deus criou homem e mulher. É a palavra de Deus. A Bíblia diz que os efeminados não herdarão o reino do céu. A palavra do Senhor diz que os idólatras não herdarão o reino do céu. E tem muitos na idolatria do futebol. Muitos nas idolatrias das imagens de escultura. Na idolatria do pastor, do padre. A idolatria ao Papa. Todo mundo quer ir beijar os pés do Papa. Mas ninguém quer ir aos pés de Jesus. E tomar uma atitude e dizer: perdoa os meus pecados, porque eu sou um pecador. Aceita-me como teu filho. Maria não pode interceder por você. Vai ficar a vida toda pedindo, rezando para Maria, e ela não vai fazer nada. Porque a Bíblia diz que é somente um intercessor entre Deus e os homens. E não é Maria, não é Aparecida. O único intercessor é Jesus Cristo. O único que pode interceder por você. Maria está morta. Está aguardando o julgamento final. Paulo, Pedro, João, Tiago, todos morreram. E estão aguardando o julgamento final. O único que está vivo é Jesus Cristo. Morto não pode interceder por morto. Somente Jesus, o único que pode interceder por você. Quantos anos eu fiquei adorando estátua? Quantos anos eu fiquei me ajoelhando para uma estátua de gesso? E a Bíblia diz no Salmo 115: os ídolos deles são as estátuas. Os ídolos deles têm boca, mas não falam. Os ídolos deles têm pé, mas não anda. Tem mão, mas não apalpa. Tem boca, mas não sai nem o som da sua boca. Tem ouvidos, mas não pode ouvir. Tem olhos, mas não vê. Torne semelhante ao seu ídolo, a sua estátua, todos aqueles que fazem e aqueles que o adoram. Êxodo, no capítulo 20, versículo 4: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo na terra. Não te encurvarás às imagens de escultura, porque eu sou o Senhor teu Deus, que visita a maldade dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. É a Bíblia. Deus está dizendo para não fazer imagem de escultura. E o que mais tem é imagem, é estátua. Cada cidade tem um padroeiro de gesso, de pedra, de madeira. Aí coloca a placa:
Sorocaba é do Senhor Jesus Cristo. Aí o povo acha que já é de Jesus, que já está tudo certo. Pode continuar na maconha, no crack, na cocaína. Pode continuar na bebedice. Sorocaba é do Senhor Jesus, então está tudo certo. E o povo acreditando em mentira de homens corruptos, homens avarentos, presunçosos, homens mentirosos. Você pode ser do Senhor Jesus Cristo hoje, se você criar vergonha na cara e se arrepender dos seus pecados e aceitar o Senhor Jesus como teu Salvador. Aí o povo, Sorocaba do Senhor Jesus Cristo. Ah, eu sou de Jesus. Eu estou morando em Sorocaba, a maior cidade do Brasil. Ai, que maravilha. Eu já sou do Senhor Jesus. Estou em Sorocaba. Se você não se arrepender e não se converter, você é filho do diabo. Que a Bíblia diz que há uma grande diferença entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. O que é que os filhos do diabo fazem? Bebem cachaça, bebem cerveja, fumam maconha, se prostituem, vão para os estádios de futebol adorar seus ídolos, vão para o funk. A Bíblia diz que esses são os filhos do diabo. Os filhos de Deus são aqueles que obedecem a esta palavra e andam segundo a palavra de Deus. Há uma grande diferença entre ser uma criatura criada por Deus e ser filho de Deus. Você não era bacana aqui? Você não fazia papel aqui? Grana eu tomava quando eu era beberão de cachaça. E tomava de alambique ainda, hein? Quando eu era beberão de cachaça, eu tomava de alambique. Não era essas águas que bebem por aí. Era de alambique que eu tomava, hein? De 2 litros. Mas graças a Deus, Jesus me libertou, hein? Graças a Deus, Jesus transformou minha vida, hein? Senão não existia nem pó mais. Vou falar um testemunho aqui para vocês. Sei que tem muitos que não acreditam, muitos incrédulos. Certa vez, eu fazia parte de uma gangue lá em Santa Catarina. Fazia parte da gangue da cidade, cidadezinha pequena. E um dia eu estava alcoolizado, não conseguia nem parar de pé, de bêbado. Aí o colega disse: vamos lá no baile. Eu não podia nem parar de pé, mas foi lá. Eu estava com dinheiro. E os amigos que não são amigos, são filhos do diabo, queriam saber do meu dinheiro. Bora lá. Aí nós foi. Quando nós chegou na frente do ginásio, estavam em 12 jovens. Tinha uma fila, estavam em 12. E um amigo meu conhecia um deles. E ali nós tocamos na mão de todos. Tá ligado, pode crer, sabe a gíria do maconheiro? Tá ligado, pode crer. E assim foi. Toquei na mão de todo mundo. O último levantou a camisa e me mostrou o facão pra mim. Naquela época eu era cabeludo, usava brinco. Já imaginou? Naquela época era cabeludo, usava brinco. Chegamos naquele salão e aquele cara mostrou o facão. Ele disse: esse facão vai ter serviço hoje. Quem que ia imaginar que ia ser para mim, para os meus colegas? Esse facão vai ter serviço hoje. Ok? Conversamos ali, entramos para dentro do ginásio. E lá nós foi lá com meus amigos, ficamos lá. E de repente, o meu colega disse: vamos lá com os caras lá de novo, vamos lá. Quando nós foi lá, o cara tentou agarrar no meu pescoço. E ali tinha uma cotovelada nele. Aí veio outro e me deu um soco no peito. E eu fui contra o balcão.
Daí nós se acertamos por ali, beleza, aí um amigo meu viu, da minha gangue, disse, ó, o que deu com você vai dar conosco. Recém eu tinha entrado naquela gangue. O que deu com você vai dar com nós, você faz parte da nossa gangue hoje. O que deu com você dá com nós. Eu disse, não, fica tranquilo, tá tudo tranquilo, já está resolvido. Mas saiba que não existe tá resolvido. Aí os meus amigos fomos, aí saímos para fora do salão. Aí um já levou uma garrafada na cabeça, já levou outra, e assim foi, saímos para fora. O pau comeu. E eu me lembro que eu saí daquele salão para fora agarrado, um cara, saímos agarrados e disse, eu não quero brigar, porque eu não conseguia brigar. Estava muito alcoolizado. E eu me lembro que uma hora, quando eu abri meus olhos, eu já estava no chão. Quando eu fui assim, tinha um monte de cara. E o cara veio com o facão, descendo o facão. Eu não vi quem que me acertou, eu caí no chão. E eu desmaiei, eu só ouvia o barulho das britas. Eles me chutando nas costelas, na cabeça. Levei tanta pancada que eu fiquei japonês, hein? Fiquei com o olho fechado. Tanta pancada que levei. Fiquei uns par de dias tudo duro. Quando eu estava deitado, o cara veio com o facão para me degolar. E um da própria gangue deles, no momento, botou a mão e segurou. E ele falou assim, tudo menos isso. O que acontece? Vamos quebrar ele, mas não vamos matar. Aí o cara pulava pra cima e dizia, eu vou matar, eu vou matar. Aí eu saí, quando me liberaram, eu saí, fui para entrar no salão, a porta do salão estava fechada. Aí os caras na porta da Copa não queriam abrir a porta, disse, quer ver morte? O cara vai me matar, abre a porta, pelo amor de Deus. Aí eles me puxaram para dentro e fecharam a porta. E o cara veio com o facão e quebrou todo o vidro daquela porta. E tinha as grades na porta. E o vidro ele quebrou toda a faconada. E naquela época, era aquele telefone de rodar codeira aqui, ó. Chamaram a polícia, nem a polícia não foi. Cidade pequena, nem a polícia não foi. Mas os caras acharam que a polícia ia e saíram. E hoje estou aqui. Porque foi a mão de Deus. Foi a mão de Deus naquele momento. Porque senão eles tinham me degolado, hein? Já imaginou alguém deitado de barriga para cima e o facão descendo no pescoço? E eu estou aqui hoje pregando para você? Mas eu não me converti naquele momento, eu continuei. Só disse, não vou mais em baile. E assim foi. Mas hoje estou aqui para pregar a verdade. Não vale a pena andar na facção. Não vale a pena andar no tráfico. Vale a pena você hoje tomar atitude de aceitar o Senhor Jesus como Deus Salvador. O tráfico vai te levar para a sepultura. A maconha vai te levar para a sepultura. Mas Jesus vai te levar para o céu. Não dá ouvido à palavra de Deus enquanto você tem oportunidade. Não vale a pena. Você viu o que aconteceu no Rio de Janeiro? Quantos foram mortos? Porque achavam que o tráfico era lucro. Achavam que o tráfico dava dinheiro. Quem ficou chorando foi as mães. Não vale a pena. Não vale a pena continuar no tráfico. Não vale a pena continuar fumando maconha, cocaína. Vale a pena aceitar Jesus hoje e ter a salvação da alma. Vale a pena dizer, eis-me aqui, Senhor, perdoa os meus pecados, assumir que é um pecador e pedir perdão verdadeiramente.
E Jesus vai transformar a tua vida. Tempo atrás, um jovem tinha sido 5 vezes internado para parar de cheirar pó. E ele continuava cheirando pó. E ele veio conversar comigo. Ele viu eu pregando. Eu dizendo que os maconheiros vão para o inferno. Ele viu eu pregando, ele veio, não veio lá conversar comigo. Um dia eu estava passando na rua, ele me chamou. Ô irmão, quero falar contigo. Aí entremos num beco lá. Ele falou, irmão, pelo amor de Deus, ora por mim. Ora por mim que eu não aguento mais essa vida. Eu quero largar, mas eu não consigo. Já fui 5 vezes internado. E eu não me libertei. E eu disse, você vai ser 6, 7, 8 vezes e vai continuar cheirando pó. Fumando crack. Mas Jesus, ele te liberta. Porque assim foi comigo. Jesus transformou a minha vida. Não é somente Jesus quem liberta o homem do pecado. Somente Jesus é quem liberta o homem do inferno. Nós lemos aqui, onde a Bíblia diz que os bêbados não vão herdar o reino do céu. Os alcoólatras não vão herdar o reino do céu. A palavra de Deus é bem clara. Só falta você abrir os ouvidos e deixar a palavra de Deus entrar no seu coração. A Bíblia está dizendo que os alcoólatras não vão herdar o reino de Deus. A Bíblia diz que os maconheiros, os que se prostituem, não vão herdar o reino de Deus. A palavra de Deus é clara. Mas o homem tem o coração duro, coração de pedra. Eu também tinha o coração duro. Mas quando essa palavra entrou, cadê? Paulo tinha o coração de pedra, hein? Matava, prendia, açoitava, apedrejava. Mas um dia ele teve encontro com Jesus. Cadê o homem valente? Cadê o homem bravo? Pode ser o maior traficante. Quando essa palavra entra na favela, quando essa palavra entra, eles obedecem. Porque eles sabem que esta palavra é fiel e verdadeira. Um dia atrás eu estava na frente do mercado municipal. E um jovem tentou me intimidar. Atrapalhando a pregação. Aí veio outro, ia dar umas pancadas nele. Olha só. Aí eu falei, não, deixa quieto, deixa pra lá, vamos orar por ele. Ele tem que ser liberto. Deixa ele. Deixa ele tem que conhecer a verdade. Ele tem que ser liberto. O diabo está usando pessoas para tentar parar a pregação do Evangelho. Mas a palavra de Deus, ela tem que ser pregada pelos 4 cantos da terra. Porque essa palavra vai se cumprir. Depois que a palavra de Deus ser pregada pelos 4 cantos da terra, a Bíblia diz que vai vir o fim sobre esta geração. Virá o fim. Por isso, dai ouvido à palavra de Deus enquanto você tem oportunidade. Porque depois da morte, segue seu joelho. Depois da morte não tem mamãe, eu quero bolo, hein? Depois da morte não tem padre rezando missa, não tem purgatório. E adianta rezar depois que já morreu?
Deus vivo. Mateus capítulo 6, entra no teu quarto. Jesus não falou para o morto, falou para o vivo. Entra no teu quarto. Ora a Deus. Fale com Deus. E o Deus que te conhece no secreto, o Deus que sonda teu coração, Ele vai te ouvir e Ele vai te recompensar. Fale com Deus. Peça perdão dos seus pecados. Assuma que você é um pecador. Peça perdão a Deus enquanto você tem oportunidade. Depois da morte não tem purgatório, não tem missa de sétimo dia. Depois da morte não tem reencarnação. O padre vai rezar 50 Ave Maria e não vai te tirar do inferno. O padre vai rezar 50 Ave Maria e não vai tirar tua alma do inferno. Porque depois da morte, a Bíblia diz, Hebreus capítulo 9, versículo 27, segue-se o juízo de Deus. Depois da morte vai seguir o juízo. Então cuidado para que ninguém vos engane. Cuidado com o evangelho da prosperidade. Cuidado com o evangelho do Edir Macedo. Cuidado com o evangelho do Valdomiro Santiago, do Agenor Duque, do Silas Malacheia. Cuidado com os falsos profetas. Jesus disse, acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores, são cães gulosos. Vai lá na fogueira santa do Edir Macedo. Pessoas estão depositando sua casa, seu carro, seu dinheiro, lá na fogueira do Edir Macedo. Aonde que está escrito fogueira santa na palavra de Deus? São criações humanas para tirar dinheiro do povo. Os católicos fazem imagem de escultura para vender imagem, vender santo. Santo de barro, santo de gesso. Uma das maiores idolatrias do mundo, as imagens de escultura. Cada vez eles levantam um santo, uma imagem de gesso para o povo adorar, para o povo comprar, para o povo depositar seu dinheiro. Mas Deus não é de barro, Deus não é de gesso, Deus não é de madeira, Deus é Espírito. E a palavra do Senhor nos diz que importa os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em Espírito e em verdade. Adorar em Espírito e em verdade não precisa ver, hein? Mas o povo quer ver uma imagem, quer ver uma estátua, para poder se ajoelhar e fazer petição. O povo quer subir escada de joelho, fazer promessa. E a Bíblia diz que o diabo se transfigura em anjo de luz. O diabo se transfigura em anjo de luz para enganar as pessoas. E por trás das imagens de escultura existem demônios que se transfiguram em anjo de luz para enganar os idólatras. Mas os escolhidos conhecem a verdade e eles sabem que aquilo são demônios que se transfiguram em anjo de luz. João 14,6. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode entrar no reino do céu a não ser através do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você não vai entrar no céu através de Maria. Você não vai entrar no céu através de Aparecida.
padroeira do Brasil. Você não vai entrar no céu através de Paulo, de Pedro, de Antônio, de Lourdes, de Fátima. Você não vai entrar no céu através da Senhora da Ponte, em que o povo sorocabano adora. Senhora da Ponte. Sabe o que eu vi? Lá no centro, na igreja católica, rezaram na frente da igreja e no final pegaram aquela imagem e botaram dentro da bolsa. E a mulher levou para casa. Já imaginou? Rezaram ali durante aquela imagem. E no final a mulher pegou e botou dentro da bolsa. E foi para casa. Enrolou num pano e levou para casa o seu Deus. Por isso que o livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, o Senhor diz: o meu povo está sendo destruído, o meu povo está perecendo por falta de conhecimento. Por isso que continua na idolatria, na mentira, no engano. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. É momento do povo buscar o Senhor. É momento do povo de Sorocaba buscar o Senhor Jesus. Enquanto há oportunidade. Depois da morte vai seguir o juízo. Depois da morte não tem purgatório. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Que Deus abençoe a todos. Que vocês venham dar ouvido à palavra de Deus. Jesus disse no livro de João, capítulo 5, versículo 39: examinai as Escrituras, porque julgai nela a vida eterna. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amigos e muito dinheiro, mas quando morrer nada pode levar. A multidão o levará até o cemitério, mas de lá pra frente o fato é bem mais sério. Não terá ninguém para o acompanhar. Sabia que depois da morte segue seu juízo? Não se preparou quando era preciso adorar a Deus e ter sido mal. Agora não adianta prece nem Ave Maria, irá guardá-lo do último dia, da condenação e do juízo final. O que adianta a riqueza e a muita fama, se aos olhos de Deus está jogado na lama? Espiritualmente não enxerga a luz. O que adianta a alta posição do homem, se o pecado dia a dia o consome, fazendo ficar distante de Jesus? Que adianta ter tudo que o mundo oferece, se tudo aqui mesmo um dia perece, e ainda no inferno pode lançar? Procure, enquanto é tempo, aceitar a paz. Se morrer perdido, não terá jamais. Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Está encerrando aqui a pregação do Evangelho. Mais um dia. Estamos aqui na Feira da Barganha, meus irmãos. Muita gente. Muita gente aqui zombaram, né? Mas no dia do juízo ninguém vai ter desculpa, né, meus irmãos? Muitos zombam da palavra de Deus.
Mas no dia do juízo ninguém vai ter desculpa. No dia do juízo todos vão de prestar conta diante do tribunal de Cristo. Hoje Jesus está tentando avisar o povo, né? Libertar o povo, mas o povo não quer dar ouvido. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, mais uma pregação. Mais um dia aqui na Feira da Barganha, meus irmãos. Aí, ó. Glória a Deus. Deus possa abençoar a todos em nome de Jesus. Por mais esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido para nós estarmos aqui pregando o Evangelho, a palavra de Deus. Jesus tem dado uma ordem de ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. E esse é o nosso dever, pregar o Evangelho a toda criatura. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe e fica todos na paz do Senhor Jesus Cristo.